Olá, meu amigo, minha amiga. Você acredita em pesquisa de opinião? Será que as pesquisas de opinião elas adotam a metodologia correta para avaliar o desempenho de governantes, a expectativa sobre governantes? Qual é a base de informação que os entrevistados têm para responder essas perguntas? A gente vai trabalhar com essas questões hoje porque está saindo pesquisa aí e você fica com grandes interrogações, né? Sem entender exatamente por que esses números acontecem. Eu estou aqui em São Paulo, vim visitar amigos queridos, irmãos que a gente não esquece nunca. Eu sou filho de uma paulista com paraibano, sou nascido em Belo Horizonte, tenho os filhos cariocas, sou casado com uma paulista, então minha vida é essa coisa, né? Eu estou sempre circulando pelos lugares do nosso país aqui. E eu nunca tinha visto o nível de moradores de rua e o volume que eu encontrei em São Paulo circulando essa noite aqui, como eu registrei essa noite. E foi um negócio assim muito dramático, porque você via pessoas de todas as faixas etárias, todos os perfis, famílias inteiras, morando com uma criatividade impressionante também. Barracas de camping, com caixa de isopor, negócio surreal. Barracas de plástico, carrinhos que a gente chama no Rio de burrinho sem rabo, né? O cara constrói ali, edifica uma coisa em cima, bota um telhadinho, uma varandinha. Gente, coisas impressionantes. As pessoas quebrando madeira, caixotes para fazerem fogo, para fazerem comida, pessoas morando dentro dos túneis com aquele barulho absurdo, e gente pegando comida também em vários lugares. É um negócio constrangedor. Você sai com um amigo para se distrair, para jantar, para bater papo, contar piada, falar de amenidades, e entre um lugar ou outro, porque a gente circulou bastante, você vai vendo essas cenas, além de toda hora ser abordado por uma pessoa ou outra. No Rio de Janeiro, a gente tem muito também a questão dessa chaga social do morador de rua. Aliás, em vários lugares do mundo você registra isso também. Mas em países como o nosso, o volume sempre é muito maior. E eu percebi um crescimento, isso é visível, e você que mora em qualquer cidade do Brasil, você também deve estar observando isso. E, impressionantemente, os meios de comunicação não abordam essa questão com muita intensidade, porque isso revelaria a desigualdade social que o nosso país está vivendo, e milhões de brasileiros estão sendo jogados nessa situação. Como eu disse a vocês, eu vi de tudo. Vi gente com família formada, com criança, com cachorrinho. Gente, basta você circular à noite aqui por São Paulo que vocês vão ver esse quadro. E no Rio de Janeiro também a gente vê, mas essas pessoas estão muito mais concentradas no centro do Rio de Janeiro, que é uma área que o carioca não frequenta muito aos finais de semana e à noite também. Em outras cidades do Brasil, como eu falei para vocês, vocês podem mandar aqui os seus depoimentos, que eu tenho certeza que baterão com isso. E aí eu acordo hoje e me deparo com a pesquisa da Folha de São Paulo dando uma recuperaçãozinha na imagem do presidente Bolsonaro. E quando a gente analisa, esmiuça essas pesquisas, a gente vê o seguinte: os meios de comunicação eles estão fazendo um trabalho competente. Eles ficam colocando que a economia está crescendo 0,6% no trimestre, ou seja, uma coisa medíocre, uma coisa abaixo da crítica, que não vai resolver absolutamente nada no nosso país. Mas a propaganda é tão intensa e tão bem feita que isso acaba estimulando as pessoas a acreditarem que, de fato, encontramos o caminho, o Brasil está indo no caminho certo. E as pesquisas, elas sempre escondem os assuntos principais, que nunca são tocados para reflexão do entrevistado e depois para análise das pessoas que vão lidar com essas questões. Mas eu pergunto a vocês, o tipo de dado que está sendo fornecido por essa pesquisa aqui da Folha de São Paulo. Por exemplo, 22% dos entrevistados avaliam como bom ou ótimo o desempenho do governo Bolsonaro no quesito habitação. Gente, como é que pode isso se o orçamento de habitação do governo federal para 2019 foi zero? Como é que pode alguém que fez zero, executou zero em habitação, ter 22% de avaliação positiva nesse quesito? E mais, em 2020 o orçamento vai ser zero. Em 2017 o orçamento foi 0,01%. Então a gente está com essa situação exprimida no Brasil.
E mesmo assim 22% acham que está ótimo. Deve ser as pessoas que não estão enxergando essas chagas das pessoas morando nas ruas. 27% acham que o Brasil está bom, ótimo nas relações exteriores. Em cultura, 28% acham que o Brasil está indo bem na mão dos terraplanistas, né? Aliás, quando a gente examina aqui que 32% desses entrevistados acham que o governo está indo ótimo ou bom em ciência e tecnologia, a gente tem que convidar o ministro astronauta, o Pontes, para reunir todo o primeiro escalão dos ministérios, todas as secretarias, porque tem muitos terraplanistas, né? E dizer para essa galera, olha só, vamos nivelar aqui nosso papo. Eu sou astronauta, eu tive lá em cima, e eu posso afirmar para vocês uma coisa que vocês vão ficar chocados. A Terra é redonda e é azul. Gente, para acabar com essa esquizofrenia, né, que o governo Bolsonaro está conseguindo fazer de reunir esse tipo de criaturas no governo dele. 38% dos entrevistados entendem que o governo está sendo bom, ótimo no esporte. Por quê? Será que é porque o presidente Bolsonaro veste camisas de time e isso faz com que o esporte fique melhor? Então, gente, tem vários itens aqui. Por exemplo, meio ambiente. 23% acham que o Brasil foi bom ou ótimo em meio ambiente. Com as nossas praias chafurdando aí no óleo, as florestas queimadas, o Ministério do Meio Ambiente sem ocupar uma série de postos chaves para justamente cuidar do meio ambiente. Uma pasta que é colocada na mão de uma pessoa que não entende nada de meio ambiente, que está ajudando a destruir a perspectiva do Brasil e a imagem do Brasil na questão do meio ambiente. No entanto, esses dados estão colocados aí. Uma questão que passa despercebida por todo mundo, gente, nessas metodologias de pesquisa, é que elas sempre escondem a pauta primária, a pauta principal, que é a dívida pública e a dívida que o Brasil tem internamente e externamente. Nunca são colocados nessas pesquisas algum item para o entrevistado perguntar se ele é a favor ou contra que o Brasil gaste 50% do orçamento para pagar juros e deixe áreas como habitação, saúde, saneamento básico sem recursos. O cidadão nunca é informado ou ele nunca é convidado a refletir se a prioridade para ser feita com o orçamento brasileiro é para jogar dinheiro para essas áreas e deixar as outras áreas a conta-gota galgando o 0,1, 0,2 e não resolver o problema do nosso país. Essa também, gente, é uma forma de esconder os grandes problemas brasileiros e sempre colocar na discussão o foco para um outro ponto, que é o ponto secundário. Ficam todas as pessoas, de uma maneira geral, achando que os problemas relacionados à saúde, educação, meio ambiente, saneamento básico são problemas de gestão, que eles têm dinheiro suficiente para resolver esses problemas, mas tem corrupção, tem fim. E a gente se perde nessas discussões achando que o problema é exclusivamente do governante, que fica cada um puxando para o seu lado para ver quem consegue uma beirada maior do orçamento, desde que não se toque em juros. 25% das pessoas entrevistadas acham que a economia do Brasil está indo bem. Mas é óbvio, né? Se você tem todos os meios de comunicação dizendo que os prédios estão construídos, que o Brasil cresceu 0,6%, que o cara que carrega a caixa de Uber Eats, né? Aquelas cangalhas nas costas andando de bicicleta ou de patinete, que ele não quer ter mais patrão, que a vida dele está melhorando. Quando você tem uma maciça propaganda dos grandes meios de comunicação defendendo esse modelo, isso acaba se refletindo nesse tipo de percepção que é colocada nas pesquisas também. Então, fica a questão para você aprofundar o seu pensamento. Será que essas pesquisas, de fato, elas ajudam ou elas simplesmente funcionam como um amortecedor ou um elemento de distração da realidade brasileira? Será que governo Bolsonaro, Guedes, Folha de São Paulo, o Globo, eles estão em lados opostos? Bom, você pode até achar que eles têm umas brigas ali, e tem brigas aparentes, mas eu usaria a seguinte metáfora. Quando o Bolsonaro acha que está brigando contra a Rede Globo de televisão, é como o halterofilista que chega numa sala de uma creche
e uma criancinha fica dizendo pro halterofilista: olha só, vou te bater, hein? Vou te machucar, vou acabar com você. Aí o halterofilista fala: nossa, tô morrendo de medo, tô muito preocupado. É a mesma coisa, o Bolsonaro fica fazendo essas bravatas, mas os meios de comunicação sabem que ele vai passar. Enquanto isso, o modelo econômico colocado pelas agências internacionais, pelos grandes bancos, os grandes sistemas financeiros, são aplicadas no nosso país paralelamente às discussões colocadas pelos doidos. A gente está adotando aqui uma política econômica que privilegia cada vez mais segmentos e joga cada vez mais milhões de brasileiros nessa condição que você pode facilmente verificar na sua cidade. Basta você abrir os olhos e circular. Gente, eu fico por aqui. Eu acho que eu joguei algumas questões aí pelo menos para a gente não ser traído por esse tipo de abordagem que os meios de comunicação fazem, né? Inclusive a Folha de São Paulo, que está a serviço do sistema também, junto com as outras grandes emissoras. Aí não escapa ninguém. Ainda bem que a gente tem esse espaço aqui para jogar essas dúvidas, né? Gente, um grande abraço, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!